Muito bom dia a todos. Nesta quarta-feira é uma alegria poder chegar até você com mais uma porção da palavra de Deus que veremos, que vai nos edificar, que vai nos orientar, mas também vai nos disciplinar e vai nos ensinar. Você me conhece, eu sou o Valdir, discípulo de Jesus da cidade de Guarulhos, congrego na igreja dele no bairro dos Pimentas, e hoje eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia. O nosso tema de hoje, das Sagradas Escrituras, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Antes de nós começarmos, eu quero te incentivar a dar o seu like, fazer sua inscrição, se você ainda não fez, e agradecer as várias inscrições novas que nós temos, e dizer que é uma alegria para nós, toda quarta-feira, levar essa mensagem da palavra de Deus assim para você. Alguém já disse que Deus não é um Deus como uma mulher que usa luvas brancas, ou como aquela pessoa que visita a sua casa e fica olhando se tem sujeira, olhando se tem pó. Então Deus não é um general apontando o dedo para os nossos erros, lá no céu, com cara feia, pronto para nos condenar, desejoso inclusive de encontrar erros em nossas vidas. Não. Mas, ao mesmo tempo, Deus na Bíblia também não é um vovozinho que acha que tudo que seus netinhos fazem é bonitinho, leva na brincadeira, mesmo quando eles aprontam. Nosso tema de hoje: ouçamos toda a verdade de Deus. Infelizmente, alguém já disse, e é verdade, meia verdade é uma mentira inteira. A palavra de Deus deseja nos mostrar toda a verdade de Deus, que vai nos ajudar a nos manter fiéis a Ele até a volta de Jesus. Por isso que Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22, diz o seguinte, vamos ler. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Essa é a primeira parte. Eu quero chamar a sua atenção que nós temos Deus que move céus e terra para salvar as suas criaturas e torná-las seus filhos. Todo ser humano é uma criatura de Deus. Mas lá no Éden, quando houve o pecado e fomos afastados de Deus, de lá para cá, a Bíblia nada mais é do que a história de Deus movendo céus e terra para buscar de novo a sua criatura rebelde, para voltar para ele, inclusive voltar na condição de filho. Então, Deus fez tudo o que precisava para quebrar aquela maldição que começou no Jardim do Éden. Ele se fez carne na pessoa de Jesus, abriu mão da sua glória, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante diz, abriu mão da sua glória, morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por nós, uma morte terrível. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o texto aqui diz que ele abriu um caminho para nós através do véu. Quando o véu se rasgou, ele abriu, ali houve um acesso para toda a humanidade através da pessoa de Jesus. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que se compadece de nós. Ele viveu as nossas dores, o Senhor Jesus, e por isso ele intercede por nós diante de Deus. E ele permite que nós nos aproximemos dele, e ele nos limpa todos os dias pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que Deus não quer que nós pequemos, mas quando nós pecamos, temos um advogado junto ao Pai. E a grande diferença no último dia é que quando nós chegarmos lá, Deus Pai vai nos olhar e vai ver Jesus assim em nós. E por esse motivo que nós seremos salvos. Então, aqui no versículo 19 a 22, o autor de Hebreus diz, olha, nós temos um grande sumo sacerdote. Inclusive, que nós temos uma boa consciência para com ele, através nós temos o coração purificado da má consciência, através do corpo lavado com água pura, que é uma referência indireta ao que acontece quando nós somos batizados. Quando nós cremos, nos arrependemos e confessamos, aí sim nós descemos as águas, e aquele ato é o ato em que nós, naquele momento, nascemos de novo e temos os nossos pecados perdoados. Por isso que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê, claro, como consequência, se não crê e não é batizado, será
condenado. Então Deus fez tudo, mas ele fez tudo o que era impossível para nós fazermos, isso é, sermos salvos. Mas, porém, existe uma verdade que continua. Lembra o tema de hoje? Toda a verdade de Deus. Olha o versículo 23, o que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Sim, Jesus fez o impossível. Morreu na cruz por nós para nos dar condições de sermos salvos. Não, era impossível para o ser humano fazer isso. Porém, agora ele quer que nós façamos a nossa parte, o nosso possível. E qual é o nosso possível? É ser fiel a Jesus e ao Evangelho e à palavra de Deus, utilizar o poder do Espírito Santo que habita em nós, quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito, e por isso Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existe sim a minha parte. O falso evangelho diz, Deus faz tudo. Não, de fato, Deus faz todo o impossível. Agora, há a parte do homem, a parte do ser humano, que é corresponder ao amor de Deus com uma obediência. A fé na Bíblia não é fé intelectual. A fé na Bíblia é uma fé, como diz Tiago, não é uma fé sem obras. É uma fé que produz obras. A fé verdadeira é uma fé obediente. Por isso que ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Foi a boa confissão que nós fizemos no dia em que nascemos de novo. Crer, arrepender e confessar. Nós confessamos Jesus como nosso, não somente como nosso Salvador, mas como nosso Senhor, como aquele que cuidaria de nós, mas também como aquele a quem nós nos submeteríamos, que nos daria uma ordem, nós diríamos, sim, Senhor, eu vou obedecer. Ele vai cuidar de nós. Sem vacilar, ele diz, sem olhar para trás, sem voltar ao passado, vigiando, como disse Jesus tantas vezes, vigia. E o cristão fiel, o cristão sábio, ele está sempre vigiando a si mesmo, seu coração, para saber se tem alguma coisa. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos olhar para Jesus como autor e consumador de nossa fé, deixando de lado todo o pecado e todo o peso. Existem muitos pesos que tentam nos afastar de Jesus. Uma vez Jesus disse lá em Lucas 9,62, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Podemos começar bem, mas podemos não terminar bem se nós não permanecermos olhando para Jesus. Lembra lá em Mateus 14, o apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas, e a vida cristã é entrar nas águas com Jesus, mas ele começou a olhar os ventos que representam os problemas da vida, o pecado dos outros, os próprios pecados, e ele começou assim a afundar. É olhar para Jesus. A mulher de Ló é um exemplo. Foi falado, não olhe para trás, olhe para frente. Ela olhou para trás e acabou se tornando assim, uma estátua de sal. Por quê? Porque não permaneceu fiel. Podemos flertar com o mundo sem Deus, passar a imitá-lo, sentir saudades da turminha com que nós assim nos confraternizávamos, fazíamos festas, com as atitudes que nós tínhamos antes, e por isso podemos ficar assim lá atrás. Porque a palavra de Deus diz aqui no texto de Hebreus, pois quem fez a promessa é fiel. E você sabe que Deus ser fiel é uma boa e uma má notícia. Deus é fiel. É uma boa notícia porque ele nunca irá nos abandonar, nunca irá desistir de nós. Enquanto estivermos nesta vida, ele sempre está de braços abertos, nos esperando até o dia que chegarmos lá no céu. Mas Deus é fiel e vai mandar o rebelde, vai mandar o desobediente, vai mandar aquele que pode até ter entrado no caminho do evangelho, mas se não permaneceu fiel, e quando ele voltar e não nos encontrar fiéis, ele é fiel para nos mandar para o inferno,
caso a gente não permaneça olhando todos os dias assim para Jesus. E qual é a nossa parte? Por isso que ele diz no versículo 24, cuidemos de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. A ideia é, a igreja existe, o corpo de Cristo, a Assembleia de Deus, né? o povo de Deus, a comunidade de Cristo existe para quê? Para nos animar uns aos outros. Nas boas obras, permanecermos fiéis, não olharmos para trás. Inclusive, ele diz no versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, além das boas obras, a carta de Paulo a Tito fala muito da ideia de fazermos, assim, boas obras, utilizarmos as armas espirituais, Efésios capítulo 6, versículo 10, fala da palavra de Deus, de pregar o evangelho, a ideia de nós não deixarmos de congregar. O que é congregar? É estar com os irmãos no culto domingo de manhã, é participar da ceia do Senhor, é aproveitar, por exemplo, um tempo maior, como uma aula dominical, uma reunião, às vezes, que a igreja marca. Pimentas, por exemplo, tem 2 sábados que nós temos assim nossas reuniões, 2 sábados é livre. Nós temos as quartas-feiras, tudo é a maneira de nós estarmos nos admoestar. Admoestar é mais do que incentivar. Admoestar muitas vezes é dar um puxão de orelha quando a gente está falhando. Quando nós amamos uns aos outros, nós inclusive damos um puxão de orelha com amor, é claro, mostrando para o irmão, cuidado, irmão, esse caminho que você está tomando, se você continuar tomando, você pode chegar a uma situação em que não vai ter retorno. E você pode até perder a sua salvação, porque ao contrário do que diz a falsa religião, uma pessoa, ela pode aceitar o evangelho, ser salva em Jesus, viver salva um período, mas se ela começar a se afastar, ela pode chegar num ponto em que ela não volta mais. Que é o que o autor de Hebreus continua dizendo, vamos continuar a leitura no versículo 26, depois de dizer, vocês devem congregar para ajudar uns aos outros. Olha só o que ele diz. Por quê? Versículo 26. Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha só, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos que foram fiéis durante muito tempo, mais ou menos 30, 40 anos, mas que estavam já vacilando, estavam voltando para trás. E por esse motivo, eles estavam assim cansados. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque se continuarmos a pecar deliberadamente. Eles já estavam deixando que os velhos hábitos voltassem, que os velhos pecados os dominassem. Por isso que em Hebreus capítulo 12 diz a ideia de deixarmos todo o peso e o pecado que quer colar em nós. Eles já não estavam mais querendo congregar, não estavam querendo mais ter comunhão com os irmãos em Cristo. O que o autor de Hebreus diz? Já não resta sacrifício pelo pecado. Ou seja, o sangue de Jesus pode não ter mais efeito nenhum. Por quê? Não porque ele deixou de ter efeito, ele deixou de ser poderoso, porque nós não estamos mais vivendo na luz. Podemos deixar de viver na luz, podemos abraçar o pecado, viver nos velha maneira de antes de nos convertermos. E aí já não resta sacrifício. Ele diz, pelo contrário, a expectativa de juízo e do fogo vingador prestes a consumir os adversários. Olha só. É quase um repeteco de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ele diz, na verdade, versículo 7. E que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não conhece a Deus,
não obedece o evangelho, pode até conhecer, pode até ter entrado, mas não obedece. Olha só, versículo 9. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Olha só. Por que a pessoa vai ficar? Porque cometeu o que a Bíblia chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando negamos Jesus. Negamos o evangelho de Jesus, deixamos de seguir Jesus, deixamos de confiar na graça de Deus. O texto diz que é pior do que negar a lei de Moisés, em que a pessoa era apedrejada, inclusive. Então, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é compassivo. Mas precisamos entender toda a verdade de Deus, que Deus também é vingador. O que vai nos livrar da vingança de Deus é o sangue poderoso de Jesus. Agora, se nós abandonamos Jesus, não teremos um advogado no último dia. E por isso, olha as palavras assustadoras. Versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esta palavra é para mim e para você. Quando estivermos brincando de ser cristão, pensando que porque fomos batizados, porque estamos no culto, porque ofertamos na coleta é suficiente. Quando, na verdade, a vida cristã é uma vida integral, íntegra, é um estilo de vida, é todos os dias confiarmos nos méritos de Jesus da cruz, utilizarmos o poder do Espírito Santo na luta contra o pecado, que se teu dedo está fazendo pecar, corta. Se tua mão faz pecar, corta. Qual é a ideia? É levar o pecado a sério. Por isso que o autor de Hebreus diz da luta, inclusive até se necessário, até o sangue. Agora, claro que eu quero terminar essa mensagem com uma boa notícia. O autor de Hebreus diz, sempre a volta. Enquanto Jesus não voltar, sempre é momento daquele que ainda não veio para o evangelho, que não assim entrou no crer, obedecer, confessar, ser batizado, é momento de fazer isso. E para quem já fez isso e abandonou, é momento de retornar e sempre encontrará o Senhor de braços abertos enquanto estivermos vida. Olha só, versículo 32 do capítulo 10. Ele diz, lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Versículo 36. Vocês precisam perseverar, olha só, perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar para trás, dele a minha alma não se agradará. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Olha que coisa. O autor de Hebreus disse, lembre-se do passado, quando vocês fizeram a boa confissão, o primeiro amor, quando vocês estavam tão animados em seguir Jesus, vocês sustentaram lutas, no caso deles, eles até foram assim, sofreram, foram maltratados por causa do evangelho, vocês toparam ter comunhão com os perseguidos por causa de Jesus. Por quê? Porque vocês sabiam que tinham um patrimônio, tinha a vida eterna esperando vocês. Por isso que no 35 ele diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a promessa, alcancem, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Uma vida assistida pela presença de Deus em perseverança. Há apenas um requisito, persevere, não volte para trás, porque é questão de tempo. Persevere no quê? Persevere em fazer o bem, mesmo quando a maioria faz o mal. Persevere em amar os irmãos, mesmo que os outros não façam.
Persevere em amar o próximo, mesmo que o mundo sem Deus não faça isso. Persevere em se guardar puro do pecado, mesmo quando os outros estão pecando à vontade. Persevere em não amar os valores desse mundo sem Deus, mesmo que os outros estejam fazendo. Porque o meu justo, ele diz, viverá pela fé. Mas se retroceder, se voltar atrás, ele diz, dele a minha alma não se agradará. Mas aí é uma boa notícia. Para mim e para você hoje. Não importa. Se você já entrou na caminhada cristã, mas está retrocedendo, é momento de voltar. Se você ainda não entrou, é momento de procurar alguém que esteja interessado, com certeza um discípulo de Jesus, um filho de Deus, que vai te mostrar na Bíblia como entrar nesse caminho maravilhoso. E eu e você que estamos nesse caminho, sempre é momento de fazer uma autoanálise, uma avaliação de nossa vida, comparar com aquilo que nós vivíamos quando nós aceitamos Cristo como Senhor, e é momento de voltar, no caso, de voltar para os caminhos de Jesus. Se estamos retrocedendo, é momento de o quê? Voltar para o primeiro amor, voltar para os caminhos de Jesus. Assim, vamos lembrar, eu vou relembrar rapidamente a nossa mensagem de hoje. Lembremos-nos de toda a verdade de Deus. Deus que moveu céus e terra e move ainda hoje para encontrar as suas criaturas. Deus que espera que façamos a nossa parte. Qual é? Viver em obediência todos os dias, buscando saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Efésios 5,17. Deus que é fiel e não dará um jeitinho no último dia. Os que forem fiéis até a morte vão para o céu, viverão eternamente com Deus. Os rebeldes e os que voltaram atrás e não foram encontrados fiéis, a Bíblia diz que irão para o inferno, onde sofrerão por toda a eternidade. Deus que espera todos os dias o nosso retorno, a nossa boa confissão. Se estamos afastados é para retornar. Se continuamos é para renovar todos os dias a nossa fé em Deus. Deus que acredita em nós, que somos da fé, para a preservação da nossa alma. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esta é a mensagem completa do Evangelho. Qualquer coisa é uma mensagem muito diferente do que ouvimos hoje nos programas religiosos, quando se fala só em teologia da prosperidade, quando se fala só venha para Jesus, não precisa fazer nada, quando se fala muito mais em termos materiais. É diferente daquilo que é pregado em muitos grupos que se dizem cristãos. Deus é um Deus de amor, de braços abertos, mas Deus também é fiel. E tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra, como ele cumpriu no Velho Testamento, ele cumprirá nos dias de hoje, quando Cristo voltar. Que perseveremos em seguir apenas esta palavra de Deus e mais nada. Se você quer ter essa mensagem por escrito, ela já está lá, portal igrejadecristo.net. Você pode baixar essa mensagem e pode assim compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira, nesse começo de ano, é sempre momento de nós fazermos uma avaliação de nossa vida. Vemos aonde estamos acertando, mas vemos também aonde podemos melhorar com o poder do Espírito Santo, crescendo de glória em glória, cada vez mais na imagem e semelhança de Jesus. Que Deus me abençoe e te abençoe nesta quarta-feira.